volta com o doutor João Linhares falando sobre esta PEC da impunidade. Antes de falar alguma coisa mais, o senhor está dando aula em alguma universidade aqui? Não, atualmente. O senhor não acha que deveria, com tanto conhecimento, não deveria estar emprestando um pouquinho de tudo que o senhor aprendeu para todos esses alunos? E inclusive para que a cidadania de nossa cidade melhorasse ainda mais com os conhecimentos que eles adquiririam? Benê, eu tenho a maior admiração pelos professores. Eu sou filho de 2 professores, né? Meu pai lecionava geografia e história e minha mãe língua portuguesa e literatura. Então, temos algo em comum então com seu pai. Inclusive durante a faculdade, para ajudar a minha mãe, eu buscava, quando necessário, dar algumas aulas de português e literatura brasileira também. Mas sempre me esmerei no exemplo deles e vi o quão difícil é lecionar. A dedicação extrema, de horas e horas de pesquisa, de atenção aos alunos, de estudos, de dedicação integral ao magistério. Então, ou eu me dedico ao magistério ou ao Ministério Público. Eu optei, na minha carreira, por seguir o Ministério Público. E há inúmeras atribuições das quais eu tenho que dar conta, porque a destinatária final do meu trabalho também é a sociedade, e eu não posso tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo e fazê-las mal. Não é da minha personalidade. E esses que estão trabalhando, então, como é que faz? Não há pessoas que são multifacetárias, que conseguem e muito bem realizar concomitantemente várias coisas. Quem sabe num futuro eu também não consiga. Mas atualmente, e atuando na área criminal, as atribuições são múltiplas, mas é um sonho que eu ainda acalento. Falando em sonho, nós temos aí a UARI, que parece que voltou agora, né? Como é que fala aí? Em nível de recurso? Nessa operação a UARI? O que, inclusive, retornou à primeira instância foi a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, citada no jornal. A da Campina Verde. Da Campina Verde. E essa a UARI, o Tribunal de Justiça trancou algumas, porque foram várias ações que ensejaram essa operação. E o tribunal trancou algumas e me parece que a Procuradoria-Geral de Justiça, que é a cúpula do Ministério Público no estado de Mato Grosso do Sul, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Pode acontecer a mesma coisa. E a Uragano continua tramitando regularmente, dentro do que preceitua a legislação, observando-se os prazos pertinentes, perante a primeira vara criminal de Dourados, cujo titular, aliás, é um excelente magistrado, tem se destacado na magistratura por... Quem é ele? É o Dr. Rubens Witzel Filho. Fica aqui meu abraço ao amigo juiz. Que bom. E a Brothers não tem? A Brothers eu não tenho conhecimento. É aquela do lixo, né? Se ela é das contas. Doutor, explica pra gente aqui como é que o Carlinhos Cantor escapou aqui do Brasil, sabendo que ele tinha ordem de prisão e tudo mais. E aí, como é que faz? Sai assim, na boa, pela porta da frente, com visto da Polícia Federal, e aí? Essa ação da Uragano não tramita sob a batuta da minha promotoria de justiça, da promotoria da qual eu sou o titular. Mas, convivendo com os colegas e ali no judiciário, o que eu posso assegurar é que essa situação dele ter se ausentado do país não passou despercebida e indiferente ao Ministério Público e ao Judiciário. Tanto é assim que o Ministério Público postulou a prisão da referida pessoa e o decreto, a custódia cautelar, ou seja, a prisão dele foi determinada pelo juízo da primeira vara criminal. E se ele não voltar lá dos Estados Unidos? Essa ordem de prisão, inclusive,
foi até uma sugestão que eu fiz ao magistrado e ele acolheu, foi encaminhada à Embaixada dos Estados Unidos. Vixe, então já estão trazendo ele de volta aí. Porque o visto dele, até onde é do meu conhecimento, ou se expirou ou está em vias de expirar-se. De modo que poderá sofrer aí prisão nos Estados Unidos. Né? Ou Aliás, seja... a história desse menino aqui é um caso um pouquinho sério, né, doutor? Porque, segundo me falou aqui o presidente da Câmara, Edenor Soares, ele fez um concurso, tipo assim, com nível de copeiro da Câmara, certo? E aí depois o presidente o fez subir o cargo lá para não sei o que, lá de assessor, não sei das quantas, lá ganhando 7 mil reais. Interessante esse negócio, ele faz um concurso para uma coisa e depois é galgado a outra e continuou ganhando mesmo, estando 2, 3 anos aí com essa operação no lombo, sem trabalhar. Coisas que... Mas será que ele é um calçado? Porque a serpente, segundo o senhor disse, só pica pés descalços. Eu gostei dessa. Falando na PEC da impunidade, haverá uma mobilização estadual, né, no dia 12, e uma outra nacional que será logo a seguir, não é? O que se pretende aí envolver a OAB? Dia 12, na capital do estado, haverá um conclave, uma mobilização encetada por todos os ramos do Ministério Público Estadual e da União, juntamente com outras entidades representativas da sociedade civil organizada, a fim de alertar a população da prejudicialidade da referida emenda constitucional 37/2011. E eu dizia, e não consegui concluir pouco antes, que o Brasil, se adotar essa tese da PEC 37/2011, da PEC da impunidade e da insensatez, ele sujeita-se inclusive a sanções internacionais. Vixe. Quer sejam de organismos como a ONU, quer da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Convenção da ONU contra o crime organizado de 2004, eu citei o Estatuto de Roma, mas a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado, ela proclama no artigo 19 que os órgãos de investigação hão de ser mistos, ou seja, não só a polícia, não só o Ministério Público. Já está supondo que tem mais do que a Polícia Civil. Enquadra que se quer passar a limpo o país, que se pretende um futuro promissor à nação, um alento à juventude, em igualdade de condições para todos, afigura-se indubitavelmente perniciosa e deletéria essa PEC 37. Seria conveniente, doutor, por exemplo, que nós temos 8 deputados federais, que a população mandasse carta, e-mail, etc. e tal, para que eles não aprovassem essa PEC? Extremamente conveniente, muito. E é necessário e indispensável que o eleitor brasileiro e, no caso, sul-mato-grossense, fique alerta, vigilante ao posicionamento dos parlamentares no tocante a esta PEC da impunidade e outras questões também de interesse nacional e estadual. Eventual adesão de um parlamentar a esta tese da PEC da impunidade pode levar à conclusão de que esteja apoiando um sistema de impunidade. Claro, Um sistema... E provavelmente a própria, né? Um sistema em que... A própria impunidade. A lei só vai... A serpente, que é a lei, só vai picar os pés descalços, os coitadinhos, os ladrões de galinha. E nós, nesse país, não toleramos mais isso e não queremos mais isso. Aliás, o primeiro deputado federal que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a uma pena agora de 13 anos de reclusão por peculato,
desvio de dinheiro público. E por formação de quadrilha, chama-se Natan Donadon, do PMDB de Rondônia. Esse deputado recorreu e está em vias de não caber mais recurso, de transitar em julgado o acórdão, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí ele vai ter que cumprir a pena em regime fechado. Então, está picando lá não só o pé, está picando também a garganta, e está picando a gravata, né, o Rolex. Esse é um dos que vão brigar aí para que só a polícia possa investigar, né? Porque lá eles mandam na polícia, mandam em tudo e pronto, acabou. Que coisa ridícula isso. É uma situação, curiosidade só, será que não fizeram, o Ministério Público não pôde investigar aí esse peão para ver se ele tem alguma coisa engavetada lá no Maranhão? Quem sabe essa praga está fazendo isso aí, porque sabe que se escapar do Ministério Público, ele escapa também da polícia de lá, que ali só dá nego atrapalhado da cabeça. Uma reforma à Constituição tem que ser muito bem pensada, estudada e debatida com a sociedade. E que leve benefícios à nação e ao Estado. Não desse jeito aí. A democracia representativa, ela tem que ser coerente com os princípios democráticos, com os princípios, com os vetores, né, que animam o país e o propulsionam ao seu desenvolvimento e ao seu respeito na órbita interna e internacional. Tais alterações que se pretendem fazer são casuístas, são ilegítimas, subjetivas, né, e que defendem, no mínimo, interesses nada republicanos. Escusos. E eu vou vou tentar, né? Porque nós temos 2 deputados federais aqui, né? Marçal e o Rezende. Vou trazer os 2 aqui para que ao vivo eles digam qual é o posicionamento deles aqui. Se não virem, eu vou procurar saber qual é o posicionamento e vou dizer aqui em nosso programa. Eu quero crer, como pelo brasileiro, menos seriam 2, aí tem mais 6 aí. Quero crer como brasileiro, como eleitor, como cidadão, que a maioria dos integrantes da Câmara dos Deputados haverá de auscultar a sociedade, a voz do povo, vox populi, vox dei, auscultar os vetores constitucionais em que se fundam a nossa democracia e vão rejeitar essa excrescência, essa ignomínia. Eu Amém. espero que a maioria do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, no caso específico, a maioria demonstre à sociedade que não está alheia aos seus interesses, né? Os interesses que são legítimos, que combatem, no caso, a impunidade e que trarão maior segurança a todos nós. Eu reputo que essa iniciativa tenha sido propulsionada por pessoas que compõem uma minoria e que têm interesses ou corporativos ou pessoais na questão. É fantástico, por quem conhece é fantástico, e fica tão claro que eu não sei como é que tem louco lá ainda, se não deve, tem louco de apoiar os que devem. Meu diretor, coloca aí a curiosidade do dia de hoje que eu quero ver. Nos Estados Unidos fabricaram uma máquina de pegar ladrões. Testada em Nova York, em 5 minutos pegou 1.500 ladrões. Esse troço aqui no Brasil. Levaram-na para a China e em 3 minutos apanhou 2.500 ladrões. Você quer ver que trouxeram isso no Brasil? Na África do Sul, em 2 minutos pegou 6.000 ladrões.
trouxeram lá para o Brasil e num minuto roubaram a porcaria da máquina. Ô, Bárbara, esse meu menino, ele é um gênio, rapaz. Ele já captou o negócio aqui da PEC e já está lá colocando. Aliás, uma vez perguntaram para os chefões da máfia lá na Itália: escuta, por que não tem máfia no Brasil? Ele falou: porque o brasileiro esculhambaria a máfia, acabaria com ela, ou como levar umas coisas na brincadeira. Eita, paizão! Bom, roubaram a nossa Julie Rimet, transformaram ela em ouro, por aí você quer mal o quê? Daqui uns dias não sei mal o que vão fazer. Vamos à oração do dia, porque hoje nós extrapolamos o tempo mesmo, mas também a autoridade que nós estamos aqui presentes, nós temos que fazer total reverência mesmo. Vamos lá para a oração do dia. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. É isso, né? Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Bom, eu quero lembrar nesse momento de oração que a nossa sociedade brasileira começa de alguma forma, pelo menos, a sustentar uma religiosidade diferente do que foi um tempinho atrás, que, inspirada por Deus, seja motivada a uma luta contra esse tipo de injustiça que estará implantada no país, porque nós estaremos a expensas dos poderes executivos, dos secretários de Estado, né, de Segurança e Justiça, que depende também do seu cargo, né, do governador, a fazer, olha o que eu vou dizer, hein? A fazer o que o cônsul romano Pilatos fez na cidade de Jerusalém, onde ele representava o César, por medo, uma decisão onde, lavando as mãos, ele fez o grande pecado da omissão, que é de reconhecer que Jesus era inocente, mas por medo de perder o cargo, por medo de não ser bem visto pelo César, ele condena a um inocente como foi Jesus. De repente nós estamos aqui, voltando ao tempo, trazendo as mãos de pessoas inescrupulosas a justiça para os fortes e a injustiça para os fracos. Não é isso que quer o Ministério Público, nem estadual, nem federal. Não é isso que quer a sociedade brasileira organizada, moral e eticamente respeitosa, diante de um artigo constitucional que estará sendo modificado depois de tantos anos na nossa Constituição. Peço a esse Deus maravilhoso que oriente a cabeça, né, e o pensamento desses nossos deputados e também depois os senadores e a própria ministra, a própria presidente também, que pode botar um veto e acabou, para que realmente isso não surta o menor efeito e que não seja aprovado sob hipótese alguma. Quero agradecer profundamente, doutor João Linhares, a sua presença aqui, que é didaticamente ilustrativa e que deixou a gente assim pensando se é tão claro, se é tão óbvio, se é tão ululante, se é tão evidente, como é que tem gente que não está enxergando. Eu me recordo da passagem mencionada por Platão em A República, em que aqueles que estão na escuridão, quando vem a luz, ficam cegos. Então, a cegueira talvez esteja nos olhos daqueles que viviam na penumbra, na escuridão. É verdade. Nós que vivemos na luz, pessoas de bem, pagadores de impostos, trabalhadores, todos nós, brasileiros, eleitores, nós vemos essa clareza, mas parece que algumas pessoas ainda estão na caverna de Platão. É isso mesmo. Agradecendo
muito carinhosamente a sua presença. É a segunda vez que ele presta serviço à comunidade douradense num programa ao vivo como esse, que estará sendo repetido às 23 horas e também amanhã às 7 horas da manhã. E lembrando que agora nós estamos na internet, né? Bota aí para nós, meu diretor, justin.tv/Grão-Dourados, olha lá que bonitinho. E também na fanpage agora presente no YouTube para o Brasil e o mundo. Mostra ali também, olha lá, tá tudo no ar para todos nós. Com o carinho de nossos teleassinantes e as bênçãos de Deus sobre nós e todos vocês, nos despedimos até às 11 horas da noite, com muito boa noite.